A quimbanda, ela é um movimento religioso afro-brasileiro que tem como elemento central o culto aos espíritos que são reconhecidos enquanto Exus e Pombagiras, que são ancestrais divinizados, com grande força mágica e elevação espiritual. Além deles, na quimbanda também pode se cultuar, porém não de modo tão centralizado. Os eguns, que são as almas de diversas categorias, que cada casa tem os seus segredos e o modo de cultuar. As quiumbas, que são as almas trevosas com grande força mágica, que podem ser muito úteis em diversos tipos de trabalhos. Daimones, como Lúcifer e Beelzebub, reconhecidos enquanto maiorais, e também a depender da casa orixá, como Obaluayê. A quimbanda, ela é oriunda de um contexto de séculos de resistência à escravidão, de resistência nos quilombos, de resistências nas favelas, de resistência nos cabarés e entre outros lugares. A quimbanda possui principalmente raízes congo-angolanas, dos povos bantus, porém também tem cruzamentos dos povos iorubás, dos povos fons, também possui cruzamentos e influências de diversas etnias indígenas, principalmente Tupi-Guarani, e elementos também que vêm de uma bruxaria europeia, elementos ciganos e entre outros. Os movimentos religiosos afro-brasileiros, como os calundus, as cabulas, as macumbas cariocas, os candomblés de caboclo, candomblés nação Angola e entre outros candomblés bantus, precederam a quimbanda e forneceram o substrato para que ela germinasse. E por muitos anos, após a legitimação da Umbanda, a quimbanda continuou coexistindo com a Umbanda, até tomar o formato que possui atualmente. A quimbanda, ela é polêmica por ser um culto, uma manifestação religiosa subversiva, que fere os padrões ideais de humanidade. E muitas vezes, na quimbanda, é exaltado um simbolismo oriundo do imaginário infernal europeu, com a presença de tridentes, diabretes e entre outros elementos que representam o mundo espiritual quimbandeiro. Porém, a associação de Exu ao demônio, de Leba ao demônio e qualquer entidade afro-religiosa correspondente, isso se dá até mesmo antes da diáspora, com a chegada dos missionários cristãos na África. Outro dia eu ouvi um casal dizendo que a presença destes elementos do imaginário infernal, dos nomes de potências infernais na quimbanda, surgiu a partir de 2010, mas isso não é verdade, isso remete a séculos do contato, da relação do colonizador com o homem negro. E existem registros destes elementos desde os assentamentos da casa de Exu, lá do Joãozinho da Gomeia, o disco O Rei da Magia Negra, do Tata Agustin de Satã, lá na década de 70, que realça a existência dessa relação. Num contexto de quimbanda, os iniciados, os adeptos, eles se identificam com as categorias de acusação do colonizador, da sociedade colonizadora sobre Exu e as religiões afro-brasileiras,
lhes identificando como o diabo de chifre, rabo e tridente, e com esse imaginário infernal, com a finalidade também de realizar enfrentamento aos padrões hegemônicos da sociedade. Embora atualmente existam movimentos que reivindiquem suprimir todos os tipos de conceitos e figuras que relacionem Exu ao demônio, seja nas religiões afro-brasileiras em geral ou na quimbanda. E eu penso que cabe a cada dirigente do seu templo a atitude a ser tomada quanto a isso. O culto de quimbanda, ele é realizado por meio da incorporação dos Exus e das pombagiras em seus médiuns, em seus cavalos, por meio de oraculações, e cada terreiro terá sua forma de realizar a oraculação com algum instrumento oracular, por meio de oferendas, e vale ressaltar o padê de Exu e o padê de pombagira, que é a farofa que é realizada com azeite de dendê, com mel, com água, cachaça e muitos outros elementos. Existem padês de sementes, padês com pós diversos e vários outros elementos que podem constituir um padê. Existe o sacrifício ritualístico de animais, os 2 pés ou 4 pés, que são os galos e as galinhas, os bodes e as cabritas, e, entre outros, o uso das ervas para diversas finalidades rituais. Enfim, gostaria de concluir que quimbanda não é satanismo, são movimentos religiosos bastante distintos, que nasceram em contextos totalmente diferentes, com filosofias bastante diferentes também, embora alguns elementos possam se entrecruzar, mas é muito diferente, já que o quimbandeiro, ele também está e existe para atender a sociedade e as questões da sociedade que vem para ele atender, os problemas dos clientes que o bruxo quimbandeiro busca estar resolvendo. E existem muitos outros elementos. Se você gostou do que ouviu, siga a nossa página, curta, compartilha, e se tiver interesse de saber sobre quimbanda, entre em contato, se necessário, agende uma consulta, que estarei na disposição para atender-lhe e no seu problema também. Os Exus e as pombagiras, os donos da quimbanda, eles possuem grande força e regência sobre o mundo material e os instintos humanos. E eles sempre estão regendo também tudo que remete a passagens, por exemplo, as encruzilhadas, os caminhos, as porteiras, a passagem de um dia para o outro, por exemplo, à meia-noite, eles regem o meio-dia, e entre outros elementos que remetem a esta característica. Eles também possuem grande regência sobre a sexualidade e o erotismo, e a característica de serem guerreiros, guardiões e protetores dos lugares. Penso que cabe ressaltar que entre esses atributos de passagens que os Exus regem, a passagem entre a vida e a morte também é o ofício dos Exus e de determinados Exus, a exemplo do Exu Caveira, o Tata Caveira e entre outros Exus da Calunga. E também a característica de defesa, de poder espiritual belicoso, por assim dizer, de grande poder mágico para a defesa e para ataque. É algo que caracteriza os Exus e as pombagiras, com capacidade de causar grandes danos aos inimigos e aos adversários, o que é muito relevante num contexto de marginalidade, escravidão e de resistência ao sistema.